Bom, depois de termos realizados a nossa elevação, agora nós já estamos preparados para poder refletir um pouquinho sobre o capítulo 55 do livro Fonte Viva. Esse livro foi psicografado pelo Chico Xavier, através do Espírito de Emmanuel. E o capítulo 55 fala sobre elucidações. E é bem interessante porque o título vem a calhar sobre os esclarecimentos, né? Vamos falar assim, Emmanuel nos deixa claro essas instruções desse capítulo, é muito bacana. Então, ele começa o capítulo dizendo que nós somos todos aprendizes, e na condição de aprendizes, né, nós precisamos conter a nossa individualidade para que possamos levar os ensinamentos de Jesus. Ou seja, tudo aquilo que nós formos fazer, tomando como base, né, nossos trabalhos, as nossas tarefas, é tomar como base os ensinamentos de Jesus e não deixar com que a nossa individualidade se sobressaia sobre isso. Que durante uma vida cristã, né, se nós pretendemos ter uma vida cristã, nos traz que algumas paixões elas são justificáveis. Lembrando que paixão nunca é uma coisa boa, né? Paixão é excesso. Então, quando a gente fala em paixão, a gente está falando de coisas mais excêntricas, mais excessos. Mas aqui, eles são admitidas algumas paixões. A primeira delas é aprender, a segunda delas é ajudar e a terceira é servir. Então essas paixões, elas são as únicas que um cristão deve aceitar. Sempre estar buscando aprender, conhecer coisas novas, sempre estar disponível para ajudar dentro da medida do possível e servir incessantemente. E que nós não devemos nos esquecer também que os espíritos superiores estão sempre ao nosso lado, supervisionando e nos ajudando e nos apoiando nos serviços que nós nos prontificamos a fazer. Isso para quê? Para que a gente possa produzir da melhor forma possível. Então nós não nos damos conta de quanto a espiritualidade trabalha para nos ajudar, para nos preparar para que nós estejamos nas melhores condições possíveis para a nossa produção no serviço do bem. E que o nosso foco e a nossa atenção, ela deve estar muito ligada a essa prestação de serviço, mas sempre em nome do Mestre, né? Sempre em nome de Jesus. Eu vou fazer qualquer tipo de ação, vou fazer uma boa ação, vou fazer uma caridade, eu vou fazer qualquer tipo de atividade, que essa atividade sempre esteja norteada sobre a ótica dos ensinamentos de Jesus. E aí sim, nós devemos ficar muito atentos, né? E principalmente quando nós vamos falar, né? Abrir nossa boca para colocar alguma coisa, fazer uma palestra, dar uma aula, ou estar numa conversação com alguém, a gente tem que estar muito atento com as nossas ideias, para que as nossas ideias individuais, que são particulares, que trazem todo um conteúdo nosso, elas não se sobressaiam sobre as ideias de Jesus, sobre as ideias do Evangelho, evitando assim que nós façamos interferências, né, do nosso eu, do nosso conteúdo, sobre o conteúdo de tudo aquilo que Jesus nos ensinou. Então daí a gente consegue extrair que como Jesus é o nosso guia, como Jesus é o nosso modelo e nos trouxe muitos exemplos, basicamente que Jesus nos traz uma filosofia de vida. E se nós nos espelharmos nesta filosofia de vida, se nós nos espelharmos em Jesus, nós vamos estar conseguindo exercer de uma forma bastante fiel ao Evangelho que ele nos ensinou. Então é muito importante nós estarmos atentos a essas interferências do nosso eu. Que a nossa posição como discípulo, né, como servidor de Jesus, e isso é uma informação que Paulo nos traz, Paulo descreve da seguinte forma, que a nossa posição como um servidor deve ser de servidores da comunidade, ou seja, servidores da comunidade por amor a Jesus. Então, sempre que nós estamos fazendo alguma atividade em prol do nosso semelhante, seja da nossa família,
seja no nosso vizinho, no nosso bairro, no centro espírita que nós trabalhamos, na escola, ou seja, no trabalho, qualquer atividade que nós estamos desempenhando, que nós possamos fazer isso com o coração bastante aberto, sendo um servidor desta comunidade. E Paulo também nos traz uma indicação bastante clara através dessa fala, né? Servidores da comunidade por amor de Jesus, ou seja, de qual é a nossa função dentro desses trabalhos. A nossa função é uma função de servidor. Então, é bem interessante a gente ficar prestando atenção no que eu estou trazendo de conteúdo meu, né? E de que forma que eu estou sendo um servidor. Paulo também nos traz que a programação dos nossos serviços ela está muito estruturada em cima do Evangelho. Então, se nós não sabemos o que fazer, é só a gente prestar atenção nas informações do Evangelho, em todos os ensinamentos que o Evangelho nos traz, que a partir daí nós vamos ter condições de prestar um bom serviço a quem quer que seja. Lembrando que esse serviço ele vai estar sempre batendo a nossa porta. E nos nortear no Cristo, né? Não, se nós nos nortearmos no Cristo, se nós seguirmos o Cristo Jesus como exemplo, nós sempre vamos estar agindo no bem e não vamos estar gastando nosso tempo, perdendo nosso tempo ou interferindo de uma forma mais equivocada, talvez com uma influência, talvez com um conselho, né, sobre algumas pessoas que não seja de forma adequada. E se nós nos sintonizarmos os nossos corações com os ensinamentos de Jesus, nós também vamos receber uma grande proteção. E aí nós não vamos ser tentados, por exemplo, né, por nossos impulsos, por deixar que o nosso ego fale mais alto e por deixar que o nosso individual fale mais alto. Dando uma olhadinha no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, onde ele fala fora da caridade não há salvação, Paulo também nos explica 3 virtudes, né? Ou seja, quais seriam essas 3 virtudes? A fé, a esperança e a caridade. Sendo que a caridade é a maior delas. Por que a caridade é a maior delas? Porque ela está ao alcance de todo mundo. Independente da condição social, independente do status, independente da condição de intelectualidade, de conhecimento, não importa. A caridade ela é factível por todos. Todos nós temos condições de realizar a caridade. O pobre, o rico, o ignorante, o sábio, o culto, não importa, né? Nem crença, religião, espírita, umbandista ou ateu, todos nós podemos praticar a caridade. Então, através da caridade, nós conseguimos exercer esse modelo de servir que Jesus nos ensina. Já no Livro dos Espíritos, a questão 625, aqui está muito claro, né? Kardec faz a seguinte pergunta: qual o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? E a resposta também é bem curtinha. Vede Jesus. Então Jesus, no Livro dos Espíritos, também se apresenta como um modelo de perfeição moral. Então, se nós temos alguma dúvida, se nós temos uma pontinha de dúvida em como fazer, é só olhar para Jesus. Vamos olhar para Jesus e pensar, poxa, como é que Jesus faria numa situação como essa? Que nós, com certeza, utilizando Jesus como modelo, nós vamos estar servindo no bem, nós vamos estar deixando a nossa individualidade de falar mais alto, porque afinal de contas nós ainda somos espíritos em evolução, estamos aprendendo, então nós podemos cometer alguns erros. Então, se eu me espelho em Jesus, eu evito de cometer esses erros. E aí eu posso praticar a caridade, ou seja, eu posso servir com o coração bastante aberto e dificilmente a gente vai estar cometendo equívocos. Então, tomar cuidado para a gente não colocar as nossas opiniões acima dos ensinamentos de Jesus. Sempre tomando como modelo Jesus, nós conseguimos
realizar as nossas tarefas, amparado pelo plano espiritual, amparado pelos nossos guias, por nossos mentores, sabedores que podemos cometer alguns erros, mas com certeza, amparado pela espiritualidade, nós vamos conseguir trilhar um bom caminho e melhorar e evoluir sempre. Então, agradeço aí a atenção de vocês e vamos nos preparando então para as vibrações finais, para as vibrações, né, e para as atividades finais dos trabalhos de hoje. Obrigado, um beijo no coração de todos, fiquem todos com Deus.